Então, para ambos, eu agradeço terem vindo até o comitê. Temos um longo caminho. Eu acho que o governo não deve regular o que pensamos ou dizemos. Temos que ficar no jogo aqui. Eu vou terminar com essa última pergunta. Vocês apoiam a mudança a 230, reforma da seção 230? Senador, eu apoio. Senhor Dorsey? Sim. Obrigado. Senador Blumenthal. Obrigado, senhor presidente. Eu vou trazer para termos muito práticos. Estamos no meio de outra eleição. Essa eleição na Geórgia pode determinar de fato que partido controla o Senado dos Estados Unidos. Eu estou preocupado que ambas as suas empresas estão, em fato, retendo, falhando em tomar atitudes contra informações erradas perigosas, exatamente o mesmo tipo de tática de supressão de eleitor que existia na última eleição e que vocês estão, de fato, reduzindo a modificação do conteúdo. Lutando contra palavras e discurso de ódio na última eleição. A violência aumenta, envia os trabalhadores para se esconder, descorajando as pessoas a virem até a eleição. Já são visíveis. Eu vou perguntar ao senhor presidente se esses posts e tweets estão no registro, não há objeção. Que querem deslegitimizar a eleição em janeiro. Minha pergunta é se você vai se comprometer ao mesmo tipo de modificação de conteúdo robusta no seu livro de práticas nessa eleição, incluindo verificação de fatos, rotulação, reduzindo o espalhamento de informação errada e outras etapas, mesmo para políticos nas eleições à frente. Senador, nossa política é ter abordagem similar nas eleições especiais chegando na Geórgia que tomamos durante a eleição geral. Sr. Dorsey? Sim, nós nos comprometemos, nós temos a intenção de aprender com toda a nossa experiência nessa eleição e trazer todo o aprendizado à frente para tornarmos mais robustos. Durante a última eleição, houve grandes informações erradas nas mídias sociais, em sites de língua espanhola, repetindo conspirações do QAnon e falsas alegações sobre problemas na eleição. Na minha visão, vocês poderiam fazer melhor. Vocês devem melhorar a modificação de conteúdo para comunidades que falam espanhol antes de terminar as eleições na Geórgia. Senador, é algo que estamos já trabalhando e trabalhamos antes das eleições gerais. Temos vários verificadores de fato focados na língua espanhola e garantimos que seja traduzido para o Centro de Informação ao Eleitor em espanhol. Mostramos no Facebook e Instagram para todos que usam esses produtos em espanhol e nos Estados Unidos. São duas etapas que tomamos, certamente estamos comprometidos a nos focar nisso. Sim, em parceria com Lennox, o Grupo de Direitos Civis. Eu gostaria de saber, e talvez vocês poderiam submeter a mim dentro de uma semana, qual etapas adicionais vocês vão tomar, porque essa eleição da Geórgia está em caminho e, como eu indiquei, há um problema, retenção, que é bem problemático, que permitiu o espalhamento de informações erradas, recomeçando certos algoritmos, por exemplo, que promovam ou amplificam informações erradas. É muito, muito problemático. Eu quero saber, dentro de uma semana, que etapas adicionais estamos tomando para aumentar os esforços, para parar esse tipo de amplificação e espalhamento. Eu vou perguntar, os padrões da comunidade do Facebook que banem linguagem que
incita ou facilita a violência. Como vocês sabem, em 5 de novembro, Steve Bannon, numa live do Facebook, chamou para decapitar Dr. Fauci e o diretor do FBI, Ray, por não agir mais favoravelmente em relação ao presidente Trump. Twitter Bannon por essas considerações. Vocês removeram o vídeo, Sr. Zuckerberg. Mas na quinta, os funcionários do Facebook, que Bannon não tinha violado nenhuma política que ele deveria ser banido do Facebook. Minha pergunta é, quantas vezes Steve Bannon é permitido de pedir o assassinato de oficiais do governo antes do Facebook suspender sua conta? Senador, como o senhor disse, o conteúdo em questão violou as nossas políticas e derrubamos. Tendo uma violação de conteúdo não automaticamente significa que sua conta é derrubada, e o número de strikes variam dependendo do tipo de ofensa. Se as pessoas estão postando conteúdo terrorista ou exploração infantil pela primeira vez que eles fazem, então nós vamos derrubar a conta. Para outras coisas é variado. Eu sou feliz, eu poderia seguir depois com isso, mas vamos tentar não na sua conta. Desculpe, não ouvi. Você vai se comprometer a derrubar aquela conta de Steve Bannon? Senador, não. Não é nossas políticas nesse caso. De acordo com os registros internos que estão registrados agora, vazados pela NBC News, o Facebook removeu verificação de fatos e infrações perdoadas para páginas conservadoras como Breitbart, Donald Trump Jr., Eric Trump e Gateway Pundit, baseado no medo de acusações e viés. O Facebook evitou penalizar páginas conservadoras de verificação de fatos e certas páginas que violiam suas políticas com base em preocupação de viés político e alegações de viés? Senador, não fizemos isso. Eu acho que esses relatórios não caracterizam bem as ações que tomamos. Eu não estou ciente de nenhum momento em que deixamos de lado a verificação de fato e não há ação tomada dessa forma por as razões que o senhor está dizendo. O que fazemos, às vezes, é aplicar algum julgamento se as políticas de ofensa repetida trariam algum dano de penalidade. Mas é diferente de virar um fato, verificação de fato específica. Não é feito pelas razões que o senhor disse. Bem, eu estou preocupado que, de fato, o Facebook parece ter um registro de acomodações e está sendo subjugado pela pressão dos conservadores. O presidente tentou usar uma ordem executiva na seção 230 para novamente combater e fazer pressão sobre vocês e outros nessa indústria. Eles estão trabalhando e estão vencendo. Eu vou perguntar sobre os problemas com antitrust. Em 2013, o Facebook comprou Onavo, que é uma rede de gravação privada virtual que vai proteger a privacidade do usuário. De fato, Onavo tem acesso a informações privadas sobre os usuários do Facebook, uma habilidade sem paralelos de rastrear competição potencial. Eu quero saber se o Facebook usou dados da Onavo quando decidiu comprar o WhatsApp em 2014. Senador, acredito que os dados de Onavo é uma das fontes que a equipe buscou, mas eu não acho que seria usar o Onavo para entender que o WhatsApp era um grande produto. Eu não acho que isso é determinativo na minha decisão de seguir com isso. De fato, um relatório sobre a antitrust diz que os dados do Onavo foram usados para determinar se o WhatsApp estava matando o Messenger do Facebook. Fim da citação. No meu momento, o meu tempo já expirou, mas eu vou só dizer finalmente que a ação antitrust do Comissão de
comércio federal é devida. Eu acredito que uma ação decisiva é necessária, incluindo partindo o Facebook como uma remediação. Todas as opções devem estar na mesa, incluindo tirando investimentos do Instagram, o WhatsApp, o FTC também deve impor condições severas em como o Facebook usa os dados do consumidor e compete com os rivais por causa do abuso de competição, deve acabar. Senhor presidente, eu peço 3 cartas dos grupos de direito civil sobre informações erradas, discurso de ódio no Twitter, Facebook e YouTube, e também uma carta dos advogados de proteção infantil sobre material de abuso sexual infantil na plataforma digital ser entrado em registro. Muito obrigado. Sem objeção, senador Cornyn. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, eu estou achando bom ouvir ambas as testemunhas aqui hoje, na sessão 230, que está aberta para reforma, porque eu acho que é justo dizer que a internet ultrapassou a sessão 230 e fizemos algumas modificações quando se trata de terrorismo, exploração infantil, mas eu acho que há mais a fazer. Mas eu acho que a pergunta será como essa regulamentação vai passar, e eu sei que há algum, incluindo aqui nesse comitê, que sugeriam que talvez podemos criar uma ação de direito privado para que os indivíduos possam processar com reivindicações de violação de direitos nas suas plataformas. Eu acho que é uma forma de regulamentação, chamada regulamentação por litigação. Certamente não é a minha primeira escolha, não é a melhor. Eu não acho que é algo que devemos abraçar no primeiro momento, mas eu acho que é crítico que cada um de vocês e os seus envolvidos que trabalham conosco hoje para fazer algo que podemos tratar em relação às preocupações. E a preocupação básica que eu tenho é difícil saber exatamente como classificar o seu modelo de negócio. Nós temos uma previsão na lei de direitos, só liberdade da imprensa. Nós nunca deixaremos o governo regular o que a imprensa escreve ou não escreve. Essencialmente, nós vamos permitir empresas privadas que agora estão em fóruns públicos regular esse discurso. E eu não estou mais confortável delegando essas decisões a vocês. Eu estou delegando a vocês o meu voto nas próximas eleições. Louis Brandeis disse que a solução para um discurso ruim não é menos discurso, é mais discurso. E parece que, para mim, que práticas que vocês estão envolvidos para marcar, remover e censurar discurso nas suas plataformas viola esse princípio. E eu gostaria de saber, por que não deveria haver uma melhor abordagem para permitir o discurso, ao invés de censurar o que é percebido como discurso ruim? Eu acho que eu discuti com vocês, Sr. Zuckerberg, eu acho que estamos com problemas de sair com uma analogia correta aqui no modelo de negócio. Nós sabemos como um jornal se torna menos rentável e muitos saem dos negócios por causa da consolidação da mídia de notícia. Há uma proliferação de programas de TV a cabo, as pessoas têm informações de várias fontes, não há Walter Cronkite ou grandes redes de TV com um âncora confiável, que pessoas têm confiança que eles vão falar as coisas certas. Eu sei que é muito difícil de gerenciar, mas eu encorajaria ambos não esperar pelos processos. Nós vimos o que aconteceu com a Microsoft. Bill Gates disse que era um dos maiores erros envolver com algumas preocupações antitrust quando se trata da Microsoft. Nós aprendemos isso do modo mais difícil. Eu acho que é o melhor modo para o povo americano. E isso é se trabalharmos nisso juntos. Senhor Zuckerberg, eu acredito que o Facebook publica numa base trimestral um relatório de suas ações nessa área. Está correto?
Senador, está correto. E o senhor poderia descrever para nós o que motivou a tomar esse tipo de transparência? Sim, senador. Eu acredito que para que as pessoas confiem no que estamos fazendo um bom trabalho, eles devem ver os resultados. Estamos partindo o conteúdo, um tipo de categoria, numa base por categoria, todas as diferentes categorias de dano, seja conteúdo de terrorismo, exploração infantil, incitação à violência, pornografia, violação de propriedade intelectual, como esse conteúdo de violação está nas nossas plataformas e o quão nosso sistema é eficiente em removê-los. Nós nos responsabilizamos em ter a maior percentagem desse conteúdo danoso, tratando ele antes de as pessoas tenham que relatar para nós o que acontece. As categorias que estamos indo muito bem, por exemplo, é lutar contra conteúdo terrorista. Nossos sistemas de IA e equipes de contra-terrorismo removeu 98%, 99% do conteúdo danoso antes de ser relatado para nós. Em outras categorias é mais desafiador, estamos fazendo mais progresso, mas eu acho que parte dessa estrutura regulatória que seria bom se cada empresa tivesse emitir um relatório de transparência, realçando o que eles estão vendo nas suas plataformas, os resultados dos seus sistemas de moderação de conteúdos, para que as pessoas que são responsáveis por nos responsabilizar, os jornalistas, os congressistas, acadêmicos, que tenham comparação sobre como as empresas estão fazendo e, potencialmente, ser parte de uma lei que requeira que as empresas mantenham certo nível de eficácia. Obrigado. Sr. Dorsey, quando o Twitter decidiu derrubar a história do New York Post sobre o laptop de Hunter Biden, o senhor acha que você fez isso nos seus termos de serviço ou fez por reivindicar alguma autoridade? Nós fizemos nos termos de serviço, que é, como o senhor sabe, todos concordam em assinar para o Twitter. É uma política sobre a distribuição de material roubado. Nós não fizemos isso no Twitter, distribuição de um ponto de materiais assim. Você percebe que derrubando essa história, provavelmente deu mais proeminência, mais visibilidade do que teria tido se deixasse de lado? Nós percebemos e reconhecemos como um erro que fizemos tanto em termos de intenção da política e também na aplicação, na ação de aplicação, de não permitir que as pessoas compartilhem, publiquem privadamente. Por isso corrigimos em 24 horas. E, Sr. Dorsey, por que a formulação do juiz Brandeis sobre Whitney versus Califórnia, por que não deveria se aplicar às plataformas da internet como as suas? Em outras palavras, a cura para um discurso ruim não é censura, é mais discurso. Por que não aplica esse princípio ao Twitter? Eu acho que se aplica. Todas as nossas políticas são focadas em encorajar mais discurso. O que vimos e o que o mercado nos diz é que as pessoas não querem aceitar abuso, assédio, informações erradas que podem causar dano. E eles saem do nosso serviço por causa disso. Nossa intenção é criar política clara, aplicação clara, que permite que as pessoas sintam que elas podem se expressar no nosso serviço e confiar nele. Foi uma decisão de comércio. Foi uma decisão de comércio. Obrigado. Senador Feinstein. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor Dorsey, nas audiências recentes, antes do Comitê de Comércio do Senado, o senhor disse, eu acho que o Twitter tem a política contra informações erradas relacionada à integridade cívica. O presidente Trump e seus aliados tuitaram centenas de reivindicações falsas sobre a eleição de 2020. Trump falsamente clamou vitória e espalhou fraude eleitoral. Essa informação errada sobre os resultados de uma eleição e fraude eleitoral relacionada à integridade cívica, por quê ou por que não?
Sim, está relacionada. Nós rotulamos esses tweets quando a eleição não tinha sido chamada ainda, ou várias fontes chamaram de modos diferentes. Me desculpe, eu não entendi. Se vocês são capazes de twittar? Não, nós rotulamos os tweets e que indicaria um resultado diferente na eleição por várias fontes. Eu vejo em que ponto isso foi feito. Em todo o período de 11 de outubro até hoje. Quando o tweet inicialmente foi lançado, quanto tempo levou antes de ser atualizado? Nós não atualizamos, nós colocamos um rótulo apontando que há uma conversação mais ampla. O nosso objetivo é conectar com as pessoas com mais informações sobre o que está acontecendo nas eleições. Isso ocorreu em 5 a 30 minutos, mas o mais rápido que podemos. Obrigado. 30 minutos é o tempo máximo? Eu não sei, nós podemos obter essa informação. Eu estou interessada nisso. A informação errada sobre os resultados de uma eleição e fraude eleitoral está relacionada à integridade cívica? Por que não? Sim, está. Nós também rotulamos os tweets que indicariam se a fraude estava acontecendo. Novamente, nós conectamos com conversas maiores na plataforma, então queremos fornecer contexto. O nosso objetivo é fornecer contexto e mais informação. Uma pergunta específica, eu não estou certa realmente qual é a resposta deveria ser, mas em 7 de novembro, o presidente Trump tweetou, e eu cito, eu venci essa eleição de longe. E, obviamente, não é verdade. O presidente perdeu a eleição. O rótulo de aviso que o Twitter aplicou ao tweet diz, e eu cito, fontes oficiais não podem ter finalizado a corrida quando isso foi tweetado. Você acredita que esse rótulo vai longe o suficiente para imprever os danos do tweet quando o tweet ainda é visível e não preciso? Eu acho, porque não é o rótulo de nível de superfície, aponta para uma coleção de artigos de notícias, de informações e conversas que dá uma expansão do que está acontecendo com a eleição. Você vê, minhas preocupações são que esses tweets excitam as pessoas e parece para mim que a entidade que opera essa operação deve ter um entendimento que quando há uma situação maior e que os tweets podem ter uma função única ao reassegurar ou deixar as pessoas irritadas ou deixar em níveis até níveis inaceitáveis. Você pode comentar sobre isso? Bem, eu concordo com o espírito. Eu sei que a nossa política é focada na informação errada em relação à eleição e no processo cívico e fornecer mais contexto, informação adicional. As pessoas podem, então, tomar decisões sobre o que está acontecendo com as eleições. São três fases. A eleição acontecendo, o dia de eleição, a fase que estamos agora, pós-eleição. Nossas políticas e aplicação está focada em fornecer mais informação, mais contexto para as pessoas nessas três fases. Eu vou dar algo específico. Em 7 de novembro, o presidente Trump tweetou isso. Eu venci essa eleição de longe. E isso, obviamente, não é verdade. O presidente Trump perdeu a eleição. O rótulo de aviso que o Twitter aplicou aos tweets disse, eu digo, fontes oficiais podem não ter chamado a corrida quando isso foi tweetado. Agora, a pergunta, esse rótulo é suficiente para prevenir o dano tweet quando ainda está visível e não é preciso? Eu acredito que é importante mostrar às pessoas um conteúdo mais amplo. Não é só texto abaixo do tweet. É um link para conectar a uma conversa muito maior e artigos de notícia, todo o espectro. Dá um exemplo. O que teria que acontecer antes da situação garantir uma resposta mais forte?
Bem, fizemos respostas fortes durante o dia da eleição e na semana depois. Nós colocamos um intersticial, significando que você tem que clicar para ver o conteúdo do tweet, então limite de espalhamento para qualquer tudo que vai contra a política de integridade cívica, incluindo chamadas prematuras do resultado das eleições. Bem, eu vou dar mais um. Em 12 de novembro, o presidente Trump tweetou uma teoria da conspiração que 2,7 milhões de votos dele foram deletados. O rótulo de aviso que o Twitter aplicou a isso diz: essa reivindicação sobre eleição, fraude eleitoral está em disputa. Agora, a pergunta, eu acho que é um problema duro. Você acredita que esse rótulo faz o suficiente para impedir os danos do tweet quando o tweet ainda é visível e uma situação altamente emocional? Mas o tweet não tem base factual. Mas o tweet tem um link para mais informação, mais conversa e mais contexto que informa sobre a situação, no que está acontecendo. Eu acredito que conectar as pessoas a uma conversa maior, dando mais contexto, é o caminho correto. Mas eles têm que se mover para solicitar o conteúdo. Não está contido como adendo ao tweet original. O rótulo é um adendo ao tweet original. Se você clicar, você vai a uma expansão da informação. Eu vejo. Posso fazer uma pergunta ao Sr. Zuckerberg? Sim, pode. Mais uma seria ok. Sr. Zuckerberg, na audiência recente, no Comitê de Comércio do Senado, o senhor disse que o Facebook tem uma política implementada que previne que qualquer candidato, citando, tentando deslegitimizar o resultado da eleição. Mas as hashtags roubo o voto e fraude do voto têm mais de 300 mil interações na sua plataforma, nas horas depois que o Sr. Trump falsamente declarou vitória. Aqui a pergunta: você acredita que o Facebook fez o suficiente para impedir os esforços de Trump de deslegitimizar o resultado da eleição? Se sim, por que chegou a essa conclusão? Senadora, eu acredito que tomamos etapas muito significativas nessa área, não só adicionando contexto adicional a posts específicos e fazendo isso quando as pessoas buscam por hashtags diferentes, nós mostramos informações adicionais, mas também tomamos a etapa sem precedentes de colocar informação, o centro de informação ao eleitor, no topo do Facebook e Instagram para todos nos Estados Unidos, que mostrou informações confiáveis sobre a eleição, incluindo com organizações como a Reuters, o National Election Pool, que mostram informações sobre os resultados da eleição. Todos juntos, eu acho que nós podemos realmente ir longe em termos de ajudar a distribuir informação confiável e precisa sobre o que está acontecendo durante a eleição. Ok, mais uma. Depois que o presidente Trump falsamente clamou que a eleição foi roubada, um grupo chamado Stop the Steal foi iniciado no Facebook. Cresceu para mais de 300 mil usuários em menos de um dia, tornando o grupo que cresce mais rápido. Eu entendo na história do Facebook. Você derrubar o grupo, um dano substancial que já tinha sido feito. Os apoiadores de Trump, alguns armados com armas, fizeram comícios, pare o roubo, fora dos locais de votação. Em Filadélfia, 2 apoiadores armados foram presos em Virgínia, indo para o centro de votação. A pergunta é difícil. Quais são suas preocupações sobre o espalhamento de informação errada? Não importa quão inocente seja, ou não sendo inocente, como as reivindicações de Trump sobre a eleição, que podem incitar violência. Senador, eu estou muito preocupado com isso, especialmente qualquer informação errada ou conteúdo que possa incitar
violência. Durante todo o período volátil como esse, uma das nossas prioridades é garantir que as pessoas não usem nossa plataforma para organizar nenhuma movimento violento não civilizado. Isso é um viés que nós tomamos como grupo, porque nós somos um número de membros que estão postando potencialmente comentários potencialmente violentos ou encorajando a violência que violam nossas políticas. Nós também temos políticas amplas implementadas em tentar diminuir o espalhamento de informação errada mais amplamente, mesmo quando não vai liderar algum tipo de violência ou dano iminente. E é por isso que criamos esse programa de verificação de fatos independentes. Trabalhamos com mais de 80 parceiros no mundo para ajudar a verificação de fatos, porque as pessoas na nossa comunidade nos disseram que não querem ver informações erradas, mas também não queremos que nós decidamos o que é verdadeiro ou falso. Então, tomamos a etapa de construir esse programa, que eu acredito que é mais sofisticado que qualquer um já houve na indústria. Eu estou bem focado nesses problemas. Eu estou feliz de ouvir isso, porque eu estou chocada com isso, que as pessoas armadas como um produto de um tweet que poderia sair numa estação de eleição. E eu acho que é um problema sério que precisa ser considerado. E precisa ser, uma vez que você sinalize isso, as pessoas respondem a isso, tem que ser, de alguma forma, abatido, de alguma forma, realçado, reestruturado, na internet mesmo. Agora, você pode responder, senadora Faisal, me desculpe, nós quase dobramos o tempo. Me desculpe, tudo bem. Nós vamos ter um voto chegando, eu me desculpo, senador Lee. Muito obrigado, senhor. Primeiro, eu gostaria de saber, com os argumentos do presidente sobre a eleição, como saiu, incitando violência, eu gostaria de dizer que a única violência que eu estou ciente é a que ocorreu na conexão com a Antifa. A resposta da Antifa, as pessoas indo ao comício pacificamente pró-Trump. Eu não entendo. Nós vamos ter a chance de falar isso mais em um minuto. Primeiro, eu quero falar sobre a lei federal. A lei federal existente, que seção 5, proíbe empresas de se envolver em práticas injustas. Conformidade com essa lei particular requer que alguma consistência entre o que a empresa representa e suas práticas, seus produtos e o que são realmente. Em outras palavras, você não pode vender uma coisa e fornecer outra sobre a visão de fornecer algo diferente do que está sendo vendido. O Twitter e o Facebook representam, têm representado por anos para os seus usuários, seus clientes, que eles pegam uma abordagem neutra, a moderação de conteúdo da eleição. Entretanto, nós ouvimos hoje, e vamos continuar a ouvir hoje, e no futuro, há instâncias na qual as suas plataformas estão tomando uma abordagem bem partidária, não neutra, à eleição relacionada à moderação de conteúdo. Por exemplo, alguns dias antes da eleição, o Twitter suspendeu a conta de Mark Morgan. Agora, Mark Morgan é o comissário oficial de proteção à fronteira dos Estados Unidos. Eles suspenderam a conta do Twitter do comissário Morgan, especificamente para um tweet celebrando o acesso ao muro da fronteira do sul dos Estados Unidos. Aparentemente, o tweet do comissário Morgan e seus comentários sobre o muro de fronteira violou as plataformas do Twitter. Agora, eu entendo o posto de ofensa e do comissário Mark Morgan, CVP, engenheiros do Exército continuam a construir um novo muro todo dia. Cada milha nos impede de ter entrando membros de gangue, assassinos, predadores sexuais e drogas no nosso país. É um fato. Muros funcionam. Ponto. Sr. Dorsey, você pode me dizer, em uma frase, o que exatamente é odioso sobre o tweet do comissário Morgan que eu li?
Nós avaliamos que esse tweet novamente e descobrimos que estávamos errados. Foi feito um erro. O fato que não tínhamos a situação sobre as contas do governo durante esse momento. Foi um erro e nós revertemos. Muito obrigado. Eu agradeço. Vamos voltar a mais um minuto, que eu entendo que erros ocorrem, mas o que vamos ver hoje é que erros acontecem muito mais, quase totalmente, em um lado da política. Essa declaração, esse tweet, que foi inicialmente derrubado, é factual. Não há nada remotamente de ódio sobre isso. Agora, em 15 de outubro, o Facebook confiou numa avaliação de fatos para banir 2 anúncios do Facebook por informações falsas. Esses anúncios eram de natureza factual. Joe Biden e Kamala Harris falando sobre aborto. Em último prazo, ele disse que não vai aceitar restrições sobre o aborto. A senadora Harris, as suas visões, que votou contra requisitar cuidado para uma criança nascida viva durante um aborto. No próximo dia, o verificador de fatos terceirizado emitiu uma declaração retraindo a avaliação e dizendo que era errada. Entretanto, levou o Facebook quase 2 semanas, até 29 de outubro, quando o voto tinha sido iniciado em muitas jurisdições, de tirar o banimento desses anúncios legítimos. Anúncios que o verificador de fato já tinha declarado algumas semanas antes que eram errôneos, que foram derrubados de modo errado. Sr. Zuckerberg, por que leva para o Facebook 2 semanas para corrigir esse erro? Senador, não estou familiarizado com os detalhes sobre reativando esse anúncio. Eu posso seguir com isso depois. É possível que isso tenha sido só um erro ou atraso e, infelizmente, quando lidamos com milhões ou bilhões de peças de conteúdo todo dia, enquanto nós lidamos também com fazer o máximo possível, ser mais preciso possível, nós vamos fazer alguns erros. Muito obrigado. Eu agradeço o reconhecimento do fato que há erros. Esses erros acontecem muito mais em um lado do espectro político do que do outro. Isso é entendível. Nós somos humanos, mas por que isso deve ocorrer? Talvez algum pode perguntar se os funcionários, 92,83% dos funcionários do Facebook doaram para candidatos federais, deram a democratas no Twitter. 99,3% dos funcionários do Twitter doaram para candidatos federais, deram para democratas. Esses erros podem ser erros, mas são erros comuns. Eles podem não se repetir, mas eles são conjuntos, um tema consistente com relação aos republicanos, conservadores e ativistas pró-vida. Eu gostaria de perguntar a ambos, há uma lista, todo usuário ou criador de conteúdo que tem sido tirado da plataforma ou tenha conteúdo alterado, tem alguma outra ação adversa tomada, Facebook ou Twitter? Há alguma lista que identifique cada usuário ou como aconteceu? Sr. Zuckerberg, vamos ouvir do senhor uma resposta sim ou não. Existe essa lista? Senador, não estou ciente que exista. Sr. Dorsey, o senhor? Não estou exatamente certo do que está perguntando, mas certamente... Pergunta simples. Você tem uma lista de pessoas, usuários ou criadores de conteúdo que tem alguma ação adversa tomada na plataforma ou tem algo alterado por causa do conteúdo dos seus posts? Bem, certamente, sempre que tomamos ação é registrado em algum lugar na base de dados, mas eu não sei se é a sua intenção. Isso é útil. O que eu estou ouvindo de ambos é que pode não haver uma lista real. Eu gostaria que vocês verificassem se existe essa lista, mas mesmo se não houver, você tem isso na sua base de dados, registro de ocasiões quando isso ocorreu. Eu gostaria de perguntar a ambos, essa lista existe? Por favor, envia para mim. Eu gostaria de vê-la.
Se tal lista não existe, você simplesmente tem os dados necessários para gerar os dados da solicitação como membro desse comitê, que você gere tal lista e forneça para mim. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Graham, chefe do comitê, saiu momentaneamente. Eu vou direcionar recesso da audiência momentaneamente para que podemos sair e votar. Então, vamos retomar aqui em alguns minutos. Eu gostaria de pedir, enquanto eu tenho momentaneamente a palavra, eu vou fazer mais uma pergunta antes de eu sair para voto e recesso, depois dessa questão. Posso perguntar quando vamos voltar? Eu estou esperando para fazer perguntas por 1 hora. Nós vamos voltar assim que o senador Graham retornar. Ele saiu para votar em algum momento. Ele vai voltar. Sr. Zuckerberg, em setembro, o Facebook marcou um anúncio pelo projeto American Principles em Michigan, que criticou Joe Biden e criticou o senador Gary Peters. E o anúncio foi marcado porque faltava contexto. Agora, no dia seguinte, o anúncio foi fechado inteiramente pelo Facebook. O Facebook confirmou numa verificação de fato de PolitiFact, que é um modo bom de evitar se responsabilizar pelo problema, exceto que a verificação de fato em questão literalmente disse que o anúncio faz previsões que não podemos verificar. Aparentemente, esse anúncio tem a ver com falta de contexto, mas quando a falta de contexto se torna um novo padrão de anúncio político, todos os anúncios políticos, em geral, certamente todos os anúncios políticos, faltam contexto. Ben Sasser acabou de ter uma grande vitória em Nebraska, e eu não vi anúncios, mas eu sei que são brilhantes. Cara, foi feito para televisão, com ou sem a barba. Eu estou certo que seus anúncios não disseram Ben Sass, grande senador, mas não um grande jogador de rock. Ou há sempre contexto que está faltando. Mas algo que falta em qualquer anúncio. Então, o que significa? Você aplicou o rótulo de contexto faltante para todos os anúncios democratas que podemos identificar? Senador, eu não estou familiar com esse padrão específico, mas é um tipo de background no programa de fato, verificação de fato. A base é que temos ouvido muito da nossa comunidade, as pessoas não querem ver a informação errada, e isso é um problema. As pessoas também acreditam que eles não querem que o Facebook seja o árbitro da verdade, decidir tudo que é verdadeiro ou falso. Eu concordo com isso e eu não acho que seja a coisa certa ter essa posição. Nessas fronteiras, nós tentamos criar um programa de verificação de fato que trabalha com terceirizados independentes, acreditados pelo Instituto Poynter para jornalismo, que eu respeito amplamente. Nós temos esses verificadores de fato, a latitude para determinar se os anúncios ou outro conteúdo no nosso serviço é preciso e, se não, nós aplicamos algumas removições e nós impedimos esses anúncios de serem operados. Nós podemos dar mais detalhes sobre as especificações das suas perguntas, mas eu não estou familiarizada agora. Eu agradeceria muito, porque não é só inconsistente com a lógica, com os padrões que se aplicam em todo outro contexto de anúncio com o qual sou familiar. Também é inconsistente com o Facebook faz mesmo. Dá algum contexto para isso? Nós estamos falando sobre contexto faltante. Recentemente, eu postei algo sobre a eleição no Facebook. Meu post do Facebook foi quase imediatamente marcado com o seguinte: oficiais da eleição dizem que fraude no voto, que é historicamente raro, não afetou o resultado dessa eleição. Eles confirmaram que o voto por correio foi conduzido de acordo com as regras de votação do Estado. Eu acho isso um pouco perturbador. Marcação parece muito mais como a mídia estadual anunciando sobre o partido do que, ao invés de uma empresa neutra abrindo um fórum online.
É uma editorialização que insulta o povo da verdade e insinua que qualquer um preocupado com fraude no voto deve ser louca. Também declara que como se fosse irrefutável, um fato irrefutável. Esse tipo de preocupação estão no mainstream de Palo Alto, mas não estão fora do mainstream, com o resto da América. Eu tenho que reiterar, eu espero que esse tipo de manipulação não seja intencional. Está ficando mais e mais difícil para mim aceitar a premissa de que poderia ser algo além de intencional. E se foi intencional, há mais evidência que as ações do Facebook em relação a essa eleição incongruentes com as promessas que vocês fizeram e para os seus próprios usuários, e esse é um problema. Consistente com as direções dadas pelo chefe Graham, nós vamos entrar em recesso por 10, 15 minutos até o presidente Graham retornar. Estamos em recesso.